Nos Carmelitis florigera, splendor Celi. E do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, hoje nós estamos aqui fazendo mais uma vez este comentário, tratando do Evangelho de São João. Hoje, portanto, sexta-feira, nós estamos no 5º dia de uma série de comentários a respeito desse tema, que é o tema do tempo da paixão. E eu acredito que seja extremamente oportuno tratar desses assuntos, uma vez que, como eu estava comentando ontem, a tendência, né, da igreja moderna, que é uma igreja em trânsito, ou seja, uma igreja em mutação, é uma igreja com uma tendência evolucionista, né? Então, dentro dessa perspectiva evolucionista que penetrou na teologia, né, e que foi assumida após o Vaticano II, existe uma tendência de considerar a religião de uma forma imanente. O que significa esse termo imanente? Significa alguma coisa que está ali no mais profundo do homem. E com essa tendência de colocar a religião como uma coisa imanente ao homem, ou seja, ela está vinculada aos nossos sentimentos, aos nossos desejos, às nossas sensibilidades. Então, por isso mesmo, evita-se falar da polêmica, ou seja, polemizar, né, a questão do julgamento de Jesus Cristo pelos judeus. E por isso mesmo é que, de uma forma muito sutil e ao mesmo tempo muito ardilosa, foi que eles resolveram excluir o tempo da paixão da liturgia, dando assim margem para desenvolver dois aspectos. Vemos, de um lado, a Quaresma, de outro lado, a Semana Santa. Então, na Quaresma, a gente trabalha a moral, né? Porque a revolução não se importa com a moral. Então, vamos lá com a moral. E chega na Semana Santa, a gente trabalha com os sentimentos, né? A dor que as pessoas vão sentir ao ver a imagem de Cristo passando, carregando a cruz, aquelas procissões, né? Todos esses cantos piedosos, isso vai mover o sentimento das pessoas e nós vamos ter celebrado muito bem o tempo, né, de preparação para a Páscoa com essa Quaresma bem moralista e com esse contexto de Semana Santa extremamente sentimentalista. Hoje em dia já não tem nem mais moralista, né, nem moral mais, não se fala mais na Quaresma. A gente inventa outros temas, coloca ali uma campanha da fraternidade, falamos da encíclica sobre a ecologia e assim por diante. Mas, no contexto geral, você observa que existe uma ausência. E essa ausência está na própria oportunidade que você dá para Cristo falar, para Cristo discutir, ou para os inimigos falarem mal dele. E esse tema é espinhoso, é polêmico, mas é ali que nós entramos na chave do entendimento da religião católica. É ali que nós entramos na chave do entendimento de toda a polemização, né, dos temas que foram abordados pelos papas até o Concílio Vaticano II. E que, a partir desse concílio, tudo foi invertido e todos os inimigos da igreja foram abraçados afetuosamente.
E ali eles foram abraçados afetuosamente, não porque eles se tornaram amigos de Cristo, ou porque eles se converteram à Igreja Católica, mas simplesmente porque a hierarquia da Igreja Católica passou a recusar a postura, né, de discussão, de polêmica, de colocar na mesa a verdade em oposição ao erro. Então, a partir daí, resultado: fiéis confusos, almas indo para o inferno, uma doutrina dúbia e uma realidade cada vez mais catastrófica tomando conta de todo mundo. Né? Quem está brindando e quem está comemorando? Satanás. Quem está vencendo? Os inimigos da igreja. Quem está sendo humilhado e condenado à morte? A chamada Igreja Católica. Né? Volta aquele grito daquela parábola de Cristo que diz: não queremos que ele reine sobre nós. Então aí estão muito bem os protestantes, aí estão muito bem os hereges, aí estão muito bem os judeus, aí estão muito bem todos os que levantam qualquer tipo de bandeira, como estava comentando ontem o Papa Leão XIII, naquela encíclica interessantíssima que nós citamos, né? Exeunte iam anno. E dentro desse contexto eles levantam as bandeiras, né, do liberalismo, do racionalismo, do niilismo, do comunismo e todas essas outras pragas, que são muito mais perigosas do que essas pandemias de coronavírus e etc. Por isso mesmo, então, a gente fez ali, durante essa semana, essas considerações, que nós chamamos também de comentários, abordando justamente o Evangelho de São João, porque é nesse Evangelho que se encontram os debates, que se encontram ali os momentos de confronto, né, entre Cristo e os judeus. E seguindo esse processo, nós chegamos hoje, né, ao ponto forte, né, daquele contexto, que é a passagem do Evangelho, capítulo 11, a partir do versículo 47. Então, esse Evangelho, que por sua vez também é o Evangelho da missa de hoje, mostra como que eles se reuniram para decidir que era necessário matar Jesus. Que era fundamental, que aquilo era algo, era um mal menor. Nós vamos ter que sacrificar esse homem para que nosso povo seja preservado. É mais ou menos o que eles fizeram com a Igreja Católica. Então, por isso que a gente vai fazendo o paralelo desses evangelhos, né? Tratando da história pessoal de nosso Senhor Jesus Cristo e apresentando a relação disso com a história da própria igreja, com a paixão da própria igreja. E fazendo também esse paralelo, nós vamos analisando o contexto, né, espiritual, com certeza, do Evangelho, mas dentro de uma perspectiva da história, dentro de uma leitura da história. Porque é isso que também falta nos nossos dias, a catequese da história. Então a pessoa vai num colégio, né, num curso normal, secundário ou numa universidade, ela vai aprender a história segundo os inimigos da igreja. Então é claro que aquela história ali não vai falar nem um pouco a verdade, né, ou se falar a verdade, vai dizer de uma forma muito distorcida. Então é preciso que um católico que queira realmente permanecer na verdade e na força da religião nos nossos dias, né, esse católico tenha consciência da verdade histórica, tal como ela é narrada, tal como a gente pode pesquisar e se aprofundar
para poder entender quem são os verdadeiros vilões. E não somente isso, além de adquirir um senso da história, o cristão católico que queira ser fiel a Cristo tem que estar disposto ao combate. Ele não pode ser um apaziguado, um irenista, como nós costumamos dizer, aquele convencido de que todos os seres humanos são irmãos, nós temos que abraçar. E a partir daí, vamos renunciar ao combate da fé. Esse é também um ponto essencial. Nós estamos aqui fazendo essa exortação através desses comentários para que nós sejamos verdadeiramente lutadores, pessoas dispostas ao combate da fé, mesmo até a morte, até as últimas consequências. Isso não significa que nós vamos nos tornar pessoas radicais, saindo na rua com armas, dispostos a usar de violência com todo aquele que não está de acordo com as nossas ideias. Não é de forma alguma isso. Veja aí como São Paulo nos exorta na carta aos Efésios, capítulo 6. Combatei o combate da fé, lutando contra os nossos inimigos espirituais, porque não são contra homens e carnes de carne e sangue que nós lutamos. Entretanto, o debate, a polêmica e mesmo o confronto são necessários para que você possa defender a primazia de Cristo, a primazia da igreja, a primazia da verdade. Então é nesse sentido que nós lutamos, não com as armas de fogo, as armas da ignorância, da violência, mas com as armas da inteligência, do argumento e, com certeza, sobretudo, da oração. Da oração, para defender a fé. Então, quando a gente diz que a gente tem o escudo da fé, quer dizer que a gente defende a fé, mas ao mesmo tempo a gente se defende com a fé. Então, olha que interessante a passagem do Evangelho que nós acabamos de proclamar na missa. Diz ali que se juntaram os pontífices e os fariseus e fizeram um concílio. Então aqui é bem frapante, é bem interessante aqui a expressão concílio. Isso aí vai nos lembrando do Concílio Vaticano II, ou seja, um concílio que não teve, como os outros concílios na história, um motivo para se juntar. Então só por isso ele era suspeito. Todos os outros concílios, não, nós temos que nos juntar, fazer um concílio porque existe uma heresia e nós precisamos resolver a questão. Ok. Ali não tinha nenhum motivo para se juntar. O próprio Papa João XXIII, antes de fazer o concílio, falou, não temos uma heresia, não temos nada, não temos matéria para fazer um concílio, mas nós vamos fazer assim mesmo. Então, veja aí o perigo de fazer um concílio quando não existe algo para se tratar. Simplesmente existe ocultamente um motivo para mudar o foco das coisas. Então, uma vez que eles se juntaram, diz aí o Evangelho, fizeram esse concílio e diziam, o que faremos? Porque esse homem faz muitos sinais. Então é interessante isso, eles se renderam, eles viram que ele tinha sinais evidentes. Ao invés de se converterem, eles pensaram, não, se nós o deixamos fazer assim, todos vão acreditar nele. Virão os romanos e destruirão o nosso lugar e a nossa gente. Então, um deles, que era o Caifás, que era o pontífice naquele ano, disse, vós não entendeis nada, nem percebeis que é necessário para vós que um homem morra pelo povo, para que toda a gente não pereça. Aí vem o comentário de São João. Ele não disse isso por si mesmo, mas como ele era o pontífice naquele ano, ele profetizou dizendo que era necessário que Jesus morresse pela gente.
E não tanto por aquela gente, mas por todos os filhos de Deus que estavam dispersos para serem congregados em um só. Filhos de Deus aqui, São João diz, né, no sentido de que as pessoas que seriam adotados pela graça do batismo, né, em todas as nações. Então, o que Caifás disse, São João interpretou no sentido espiritual, que era necessário que aquele homem morresse pelo povo. Né? Então, a partir daquele dia, eles começaram a pensar de que forma eles iam matá-lo. E por isso Jesus já não falava mais abertamente, não andava abertamente entre os judeus. Mas ele saiu para uma região dentro do deserto, numa cidade que se chama Efrém. E ali ele morava com os seus discípulos. Assim é o evangelho que nós estamos comentando hoje. O que é interessante aqui, em primeiro lugar, como termina, dizendo que nosso Senhor saiu para o deserto, né? Isso tem uma ligação com aquela passagem do Apocalipse que também diz: a mulher fugiu para o deserto, onde estava preparado um lugar. Ela tinha 2 asas de águia, né? E ela ficou ali retirada. Então, muitos pais da igreja entenderam que essa mulher fugindo para o deserto era uma referência de um tempo de perseguição próximo da vinda do anticristo, que a estrutura da igreja estaria contaminada pela apostasia, né? Muitos padres falam disso, você vai vendo, você pode pesquisar, mas em resumo, a estrutura, uma vez estando contaminada pela apostasia, ficaria aquele resto de pessoas fiéis, né, que formaria a verdadeira igreja, né? E essa verdadeira igreja, representada, né, por essa mulher, recebe 2 asas para fugir para o deserto. Então, num sentido místico, né, espiritual, é uma forma ali de entender que a igreja estaria escondida, mas não deixaria de existir. Né? É isso que vai dar entendimento também àquela palavra de Nosso Senhor que diz: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele só disse essa palavra porque as pessoas iam chegar num ponto que ia achar que o inferno venceu, então ele falou, ó, lembre-se que o inferno não vai vencer. A igreja não vai acabar. Né? E que vai ficar ainda, nem que tem que seja uma pequena porção, que vai conservar a verdadeira fé até o fim. Como Deus falou também para Elias. Elias dizia, ó, derrubaram os vossos altares, acabaram com tudo, só restou eu. E Deus falou para Elias, não, Elias, eu reservei ainda uma quantidade de gente que não dobrou o joelho para Baal. O Baal de hoje é a Pachamama, é a Mãe Terra, é a ecologia, né? Assim por diante. Eles estão criando novos deuses, né, de uma forma discreta, mas entramos de novo no contexto do paganismo. Essa é a verdade. Então, no momento que os homens acharam que eram os mais inteligentes, eles voltaram para as maiores idiotices. E aí vejam que Nosso Senhor fugiu para esse deserto também, né? Ele ficou ali perseguido, né? Ele foi um peregrino, ele foi alguém que teve que se esconder, ele teve esse sofrimento moral de ser um migrante fora da sua casa, do seu país, num outro lugar, para viver ali escondido, porque eles não vinham a hora de prendê-lo e matá-lo. Diz, inclusive, o evangelho que eles só tinham medo do povo, tinha que fazer na hora certa porque eles tinham medo do povo. E aí você faz uma comparação, né? Você vai lendo essa passagem e você faz aí uma comparação interessantíssima da referência desta hierarquia da igreja da época, né? Porque ali era a igreja da época, a igreja oficial, verdadeira, aprovada por Deus, sem dúvida. Então essa mesma hierarquia da época, né, estava dentro dessa dimensão, dessa decisão de matar Jesus, mesmo que tivessem alguns naquele concílio que não eram de acordo com matar Jesus, né, houve uma pressão ali do sumo sacerdote dizendo, nós temos que matá-lo, porque senão
Se você não aceitar matar, então vai perder tudo. Vai perder o tempo e a gente. Qual que você prefere? Então, muitas vezes, Deus permite uma coisa ruim acontecer, um castigo, um sofrimento para uma pessoa, a morte de uma determinada pessoa, como aconteceu com a morte do próprio filho dele, para dali tirar um bem maior. Mas não significa que os responsáveis por aquela morte ou por aquela coisa ruim que acontecer não são responsáveis do seu pecado. Então, todos esses pequenos meandros, né, do entendimento da palavra de Deus tem que ser bem absorvidos, senão a gente cai em dois extremos. Ou no fatalismo, né, que é aquela coisa do tudo está predestinado, é assim mesmo, o destino é isso, então não tem como fugir. Isso não é bom. Né? E outros também que acham que tudo pode ser remediado e que Deus só quer que aconteçam coisas boas. Sem dúvida, a vontade de Deus seria só coisas boas. Mas por causa do pecado e por causa da própria maldade do demônio, dos seus sequazes, que são os outros milhares de demônios, e dos outros seguidores do demônio, que são milhares e milhares de seres humanos, Deus é obrigado a fazer esse jogo, né, da história. Para quê? Para poder trabalhar com as fatalidades, trabalhar com os acontecimentos ruins causados pelo pecado, mas aproveitados por Deus no contexto de redenção para extrair dali bens maiores. Então, é a forma como Deus trabalha. Né? Eu falo um jogo, mas não que Deus esteja jogando com prazer. Deus está jogando com dor. Deus está entrando naquilo ali, sabendo que aquilo ali é pesado, é difícil. Né? Mas Ele mesmo vai renunciar, Ele mesmo vai dizer, olha, eu entrego meu filho. Eu entrego meu filho, então, para eu ver se eu consigo resgatar os seres humanos. Então foi o demônio que clamou, olha, se eles têm pecado, tem que pagar um preço. E eu não tenho preço aqui suficiente para pagar esses pecados com os milhares de bois e carneiros que eles imolaram no templo. De fato, aquilo tudo não era capaz de pagar o preço de uma alma sequer. Mas aí Deus entregou o seu filho. Falou, então eu entrego meu filho. Então hoje é interessante que a gente também pense em Nossa Senhora das Dores, é uma comemoração também especial das dores de Nossa Senhora, e Maria entendeu muito bem isso, sem dúvida. Se ela não entendesse a lógica de Deus, ela não seria capaz de suportar a cruz. Porque sem dúvida ela sofreu, mas ela sofreu dando um consentimento à soberania de Deus, né, que sabe o que é o melhor para nós, mesmo passando pelos sofrimentos. Então, dentro desse sentido é que a gente tem que entender também Nossa Senhora. Agora, continuando essa análise, né, da lógica ali da autoridade, né, nós vamos entrar numa situação que é a fonte de praticamente todos os problemas e todas as situações difíceis que a igreja tem passado desde de nosso Senhor Jesus Cristo, é a questão da autoridade. Porque, normalmente, as heresias questionam as autoridades, porque elas fazem um movimento de revolução, e a revolução é sempre o destronamento das autoridades. Entretanto, elas não são capazes de tratar, né, do aspecto da autoridade, e muitas vezes instalam no lugar da autoridade instala a tirania. Então, normalmente, o movimento revolucionário ele é feito assim. Você metralha a autoridade. Na hora que você conseguiu destronar a autoridade porque ela não tinha, né, mais virtudes morais para se manter no poder, então você toma posse do poder, e aí você que pregou tanto a democracia, né, a autoridade perfeita, aquela partilha do poder e tudo mais, você então
mantém tudo aquilo, segura tudo aquilo com você e se torna um tirano. Então esse é mais ou menos o método que o demônio sempre usou desde o início do mundo. Não é agora a história da igreja. Desde o início do mundo ele usou disso. Né? Então é interessante a gente perceber que a autoridade ela é necessária mesmo que ela seja corrompida. Agora, por outro lado, também é importante saber que a pessoa exerce uma autoridade na igreja em nome de uma estrutura e em nome de um vínculo com o fundador da igreja, que é Cristo. Então, ela tem como se fosse dois suportes da sua autoridade. A estrutura por si mesma dá autoridade para a pessoa. Né? Então, por exemplo, a pessoa que constrói uma casa, ela tem autoridade sobre a casa porque aquilo pertence a ela. Né? Então, a pessoa que conseguiu uma autoridade na estrutura da igreja, ela conseguiu porque alguma outra autoridade dentro dessa estrutura a investiu daquela autoridade e ela passou, então, a exercer aquela autoridade em nome da estrutura, para o governo e para a conservação da estrutura. E é essa autoridade que nenhuma hierarquia, nenhuma pessoa da hierarquia da igreja perde, mesmo quando perde a fé. Entretanto, a autoridade que está ligada ao vínculo com Jesus Cristo, né, essa autoridade está baseada na fé. Não está baseada na virtude moral daquela pessoa, como pensava Wycliffe, né? Ele queria que todos os bispos ou todos os padres que não fossem moralmente qualificados pudessem ser automaticamente depostos pelos reis, pelas autoridades civis. Né? Então essa era a loucura de Wycliffe, porque ele achava, olha, se ele não está em estado de graça, ele tem que ser deposto e não pode ser bispo. E isso confundiu muita gente. E muita gente perdeu a noção da autoridade. E os doutores da igreja depois mostraram bem claramente que não é o fato deles não estarem em estado de graça que faz ele perder a autoridade enquanto bispo. Né? Ou enquanto padre, ou enquanto qualquer tipo de autoridade eclesiástica. Né? Mas é o fato dele perder a fé que sim faz com que ele perca essa vinculação com Cristo enquanto autoridade espiritual. Porque o compromisso de Deus com o ministro, ou seja, com aquele que exerce uma autoridade da igreja, que está servindo a igreja por essa autoridade, é um compromisso de servir o povo de Deus na fé. É por isso que nosso Senhor disse para Pedro, tu, uma vez convertido, confirma os teus irmãos na fé. Entretanto, toda vez que alguém, pela falta da fé, né, por se tornar herético, passou a querer exercer uma autoridade e a querer desviar os outros da fé, essa pessoa foi automaticamente deposta pela autoridade da igreja. Né? Começa com o Papa e depois também passa também pela autoridade dos concílios. Então esses concílios eram feitos exatamente para eles terem força de depor todos aqueles bispos que eram heréticos. É isso que realizavam esses concílios. Né? Agora, o que aconteceu nos últimos tempos foi que a inversão, né, desse compromisso que a igreja tinha com Cristo de manter a fé, fez com que os bispos, junto com o Papa, se sentissem donos da igreja. Por isso que, como Caifás e os seus outros amigos aqui, príncipes e fariseus, eles também fizeram um concílio para saber como que eles iam fazer. Ó, se nós continuarmos com essa igreja, nós vamos perder o templo e perder o povo. A mesma conclusão eles tiraram.
Se nós continuarmos com essa igreja, nós vamos perder o templo, perder o povo. Por que nós vamos perder o templo? Porque virão os romanos, né? Como diz ali Caifás, virão os romanos. Quem são os romanos na lógica ali do momento do Vaticano II? São os governos que estão em torno pressionando a igreja para aderir à revolução. Né? Você vê que essa pressão já vinha de muito tempo. Né? Você pode saber, por exemplo, um dado histórico que é impressionante, é o fato do Papa Pio VII ficar em Fontainebleau, que é um lugar perto de Paris, como prisioneiro de Napoleão. Então imagina, um imperador que consegue ter a força de manter um papa prisioneiro, né, mostra que a igreja já está numa situação realmente de uma forte pressão. Depois você veja a história de Pio IX e veja a pressão que ele sofreu durante o seu pontificado, sendo obrigado uma vez, inclusive, a fugir de Roma vestido, fantasiado de um simples papa. Né? Essa é a história de Pio IX. Então, diante de uma pressão violenta que os governos exerceram na igreja a partir da Revolução, chegou o momento que eles tinham que fazer uma opção. Ou a gente mantém a Igreja Católica nas suas bases antigas, bases de sempre, né? Que é uma igreja que prevê o reino social de Jesus Cristo e prevê uma sociedade cristã. Uma sociedade com verdadeiras bases cristãs. Né? Ou a gente mantém essa igreja católica nesse molde, ou nós vamos adotar uma outra postura. Né? Se nós mantemos a igreja desse jeito, virão os romanos, como diz ali, virão os outros governos, esses sistemas revolucionários que foram implantados agora no mundo, né? E vão destruir o templo e vão tirar, a gente vai perder o povo e vai perder o templo. O templo seria o quê? Essa atividade, né? Esse fluxo, né, religioso, que não é necessariamente o núcleo da religião. O núcleo da religião é a fé. Mas toda a parte externa em torno da religião, né, que é a gente ter templos, a gente ter o direito de celebrar, a gente ter o direito de fazer as cerimônias, tudo isso nós vamos perder. Então é melhor a gente sacrificar essa igreja católica antiga, né, e adotar uma nova postura e não perder a religião e não perder também o povo. Essa foi a postura deles, né, no contexto desse concílio. E aí eles deixaram entrar essa revolução dentro da própria igreja. Abriram as portas para a igreja e falaram, vai entrar a revolução agora e vamos matar mais uma vez Jesus Cristo, matando a igreja católica que ele fundou. A coisa é muito forte. Por isso que ontem eu citava o texto de Jeremias 11, né? 11, versículo 19, que diz isso, né? Mitamos linho em panemeios. Quer dizer, coloquemos a madeira lá, né, cruz, dentro do seu pão, para que erradiquemos a sua presença desse mundo e toda a memória dele desapareça. O nome dele não seja mais lembrado. Então isso é impressionante. É um versículo só na Bíblia, mas que fala de uma forma tão violenta daquilo que aconteceu com Cristo e daquilo que acontece com a igreja nesse momento da história. Então, por isso que eu dizia que eles queriam matar Jesus, mas tinham medo do povo. Eles só têm medo de alguma coisa, do povo. Eles não têm medo mais de Deus. Eles têm medo do povo. Eles têm medo da natureza. Eles têm medo das coisas externas. Mas eles não têm medo daquele, como disse o Senhor, que tem o poder de jogar o corpo e a alma junto no inferno. Então, quando você vê a situação de nosso Senhor Jesus Cristo, que era condenado à morte desde aquele concílio, né, e que não podia entrar mais em Jerusalém, fica muito mais claro você perceber por que nosso Senhor entrou de uma forma triunfal no domingo de Ramos, né, como nós vamos celebrar agora daqui a 2 dias,
né, sendo aclamado pelas multidões, porque ele estava deixando bem claro que ali tinha chegado a hora dele e que ele estava voluntariamente se entregando à morte. Então, nessa meditação que você vai fazer do contexto da morte de Cristo, você vai com certeza entender o quanto ele sofreu, né? O quanto que os sofrimentos que ele passou no seu corpo foram terríveis, né? A ponto de qualquer um que visse tinha compaixão, né? E isso tudo está descrito no Antigo Testamento. Se você for ler Isaías capítulo 53, né, você vai ver exatamente nos detalhes a descrição, né? E essa descrição também se encontra no Salmo 21, que é esse salmo que nós estamos meditando hoje, né? Que vai tratar, que vai mostrar ali como nosso Senhor foi violentamente torturado, né? E que as dores que ele padeceu no seu corpo foram dores tão terríveis que qualquer um preferia ter morrido do que passar um terço daquilo que ele passou. De tal maneira, a tortura da cruz era terrível que os romanos sabiam que quando alguém ia ser condenado à cruz, essa pessoa tinha que ficar preso e amarrado para que ele não tivesse movimento, porque qualquer prisioneiro que tivesse liberdade de se movimentar, sabendo que ele ia para a cruz, eles imediatamente procuravam se suicidar. Então isso era normal. Você viu o prisioneiro ali querer se suicidar por causa daquilo. Ele sabia que ele ia para uma tortura que ele não ia suportar a dor. E isso aconteceu também em muitos outros momentos da história, quando a pessoa sabia que era presa e ia ser torturado, ele tinha que ter alguma forma de se suicidar. Tal era a violência daquela dor que ele ia sofrer. E nosso Senhor não só não se matou, mas também não fugiu. E não só não se matou e não se fugiu, mas também não usou o seu poder para se libertar dessa morte, né? De tal forma que na cruz ele vai depois rezar o Salmo 21. Nós vamos também estar meditando nesse domingo, no contexto da missa do Ramos, né? E ele vai pronunciar na cruz as palavras do Salmo, dizendo: meu Deus, por que me abandonastes? Está longe, né, para mim a salvação. Eu clamo durante o dia e não me ouves, e eu clamo durante a noite e não há solução para mim. Então ali vai tratando desse tema, né? Você vai depois tendo essa oportunidade de meditar o Salmo 21 e ver ali os detalhes da sua paixão, como também eu disse que é narrado em Isaías 53. Tudo isso foi escrito centenas de anos antes dele, né? Você vê como com exatidão se cumprem as escrituras, né? Todos que me veem zombam de mim, movem os lábios, sacodem a cabeça, né? Onde ele esperou no Senhor, cadê a sua salvação? A tribulação está próxima e não há quem me ajude. Circundaram-me bezerros, muitos touros, né, fortes, vieram me pressionar. Então aqueles vituli multi tauri pinguis, quer dizer, a figura dessa força desses soldados que batiam, que torturavam ele, né? Então eles eram como leões rugindo, e eu como água fui disperso, fui diluído. Imagina como ele foi realmente moído, ele foi destruído. De tal forma que diz, ó, dispersa sunt omnia ossa meia. Quer dizer que os meus ossos foram todos dispersos, foram contados. Eu já sabia, cada um dos meus ossos, tal era a dor que eu sofri em cada parte do corpo. A gente sofre um pequeno machucado, um corte, uma dor, uma coisa assim, você diz, aquilo ali já é uma dor insuportável. Agora imagina ele sofrer tudo isso no corpo, né?
com todas aquelas feridas, e ele ainda andava subindo, carregando a cruz, caindo no chão e se esfolando em cima daquelas feridas que já estavam abertas. Então, tudo isso, por isso que diz, né, que o meu coração era como uma cera que se liquefazia, que se transformava em líquido dentro do meu ventre. E eles eram como cães que me circundavam, né? E eles depois perfuraram as minhas mãos e os meus pés, contaram todos os meus ossos, né? Rasgaram as minhas vestes, fizeram sorte sobre as minhas vestes. Então, vai tendo a narração de todo esse sofrimento. E depois vai dizendo, salva-me, Senhor, da boca do leão, tira-me do chifre do unicórnio, né? A minha alma humilde. O chifre do unicórnio é o poder fortíssimo, é o auge do poder de Satanás. Isso foi entregue a toda essa força, essa violência do poder de Satanás que o pecado produziu. Mas, em compensação, o mesmo Salmo já trata, na sua última parte, da vitória de Cristo e da graça que ele vai alcançar para a fundação da igreja. Como ele diz, né? Apute lausmei in ecclesia magna. Esse versículo já é a proclamação da glória da igreja. O meu louvor vai acontecer na grande assembleia, na grande igreja. E eu cumprirei os meus votos na presença daqueles que vos temem. Eles vos adorarão na vossa presença, todas as famílias das nações. Então, por isso que São João diz o Evangelho, que de fato todas as nações estariam junto dele, né? Porque ele salvaria não somente o povo de Deus, mas também o povo de Deus disperso, né? Os filhos de Deus dispersos por todo o mundo, ou seja, essas nações que estavam na ignorância. Então, dentro desse contexto, nós vamos perceber que a paixão de Cristo é algo que ainda tem o seu prolongamento. Nós não estamos celebrando uma coisa do passado. Nós não estamos celebrando algo que já acabou, que foi triste, aconteceu, mas que, enfim, né? Não. Tudo isso tem a sua marca na história. E as pessoas hoje podem entender melhor, após todas as revoluções e após todas as crises da autoridade, né, que a igreja passou na história, elas podem entender melhor de que lado estavam cada um daqueles que de alguma forma estavam tratando da religião ou mesmo da sociedade. Será que eles estavam do lado, né, de Cristo, da verdade, dos interesses de Deus, ou eles estavam do lado dos inimigos de Deus, do lado desse concílio nefasto que foi feito por Caifás e os outros sacerdotes? Né? Então vem aí toda essa discussão. É nesse sentido que nós podemos reler a história da humanidade e reler a nossa própria história. Por que os inimigos de Cristo, né, fizeram questão de matar? Porque eles tiveram amor ao templo e ao povo. Então, por causa das paixões, por causa dessa inveja, né, primeiro por causa, acima de tudo, o orgulho deles, né, levava eles a ter uma inveja violenta contra nosso Senhor. E essa inveja não permitia que eles vissem que ele era realmente o Filho de Deus. E levados pelas suas paixões, eles amaram mais a religião do que o autor da religião. Isso também é perigoso. Então, por isso, ninguém escapa dessa cegueira. Nós temos que estar realmente sempre dispostos a considerar todos esses fatos com muita responsabilidade e com um profundo exame de consciência, porque senão ninguém escapa dessa cegueira. É uma cegueira terrível, né? E você pode estar aprofundado naquelas paixões e
e se apegar às coisas, se apegar àquilo que é externo e não àquilo que é verdadeiro. Então, por isso que no combate da fé, nós não temos simplesmente levantar a bandeira para dizer, não, eu defendo a verdadeira missa, eu defendo ali o uso de tais paramentos, o uso de tais ritos, ou o uso de tais cerimônias. Tudo isso foi o que os próprios judeus defenderam. Então, essas coisas são boas, são católicas, mas não são argumentos. Elas são secundárias, porque os próprios inimigos da igreja souberam muito bem usar dessas coisas e nem por isso eles deixaram de ser inimigos da igreja. O que nós estamos defendendo acima de tudo é a verdade. O que nós estamos defendendo acima de tudo é o reino de Cristo, o reino de Deus, a igreja de Deus, a verdadeira autoridade que Cristo constituiu a igreja. A autoridade baseada na fé. Então é nessa autoridade que nós temos que estar também dispostos a combater pela fé. E é nesse sentido que você pode entender muito melhor que nesse momento de apostasia, nesse momento em que a própria hierarquia da igreja resolveu se voltar contra ela mesma, como a própria hierarquia de Israel se voltou contra o verdadeiro Messias de Israel. Então, nessa situação, é que você tem que ter uma percepção para saber onde que você vai concentrar as suas energias no combate. Então, não é na pessoa do Papa que está ali servindo o sistema que está na lógica da revolução. E nem na pessoa dos bispos ou dos outros membros da hierarquia. Mas o nosso combate é um combate da lógica do pensamento, o combate das ideias, o combate dos fundamentos das doutrinas que eles hoje estão sustentando e que dão suporte para toda essa estrutura que eles estão governando a serviço da revolução. Uma revolução que não começou no Vaticano II. Isso que a gente tem que entender bem. Uma revolução que já começou desde o primeiro instante que começou a se formar a Igreja Católica. Principalmente no momento que ela adquiriu o poder, que foi o momento que Constantino autorizou ali o culto católico. E essa revolução vai continuar de uma forma mais ou menos velada em todos os momentos da história, culminando com graves crises que nós podemos citar, como o cisma do Oriente, depois, nos 2 séculos seguintes, o cisma do Ocidente, depois revoltas contra os abusos do clero e da igreja, depois o protestantismo, depois, por sua vez, o iluminismo e, por sua vez, o liberalismo e todas essas outras forças revolucionárias promovidas pelas sociedades secretas. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, eu deixo aqui para vocês essa mensagem hoje, nessa 4ª reflexão do tempo da paixão, e peço a Deus, faço essa oração a Deus, que Ele nos dê sempre uma visão clara de onde está o seu desígnio de amor, onde está escondida a sua vontade, onde que nós podemos ter um caminho seguro para sermos verdadeiros seguidores de Cristo e verdadeiros membros da sua Santa Igreja. E que Ele permaneça com a sua graça sempre presente na nossa vida. Amém.